editora do Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, e, junto com a professora e pesquisadora Neuza Maria Bojiquian, apresento Diálogos e Neo. OPEU e Diálogos são duas iniciativas de difusão científica do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INCT e Neo, que conta com apoio, ambos. Na verdade, INCT, OPEU e Diálogos contam com o apoio da FAPESP, do CNPq e da CAPES. Nesse episódio, a gente continua tratando da crise na Ucrânia, mas a gente se volta para o impacto dessa crise na política doméstica americana. E, para tratar desse assunto, eu recebo hoje meu chefe, coordenador do INCT e Neo, e professor titular da Unicamp, professor Sebastião Velasco Cruz, que estuda, tem, enfim, uma longa pesquisa, inúmeras publicações sobre política americana, e vai conversar com a gente hoje. Professor, seja muito bem-vindo. Enfim, o senhor, se quiser complementar a sua apresentação, enfim, alguma informação que eu tenha esquecido, e daqui a gente segue. Não, olha, eu naturalmente quero começar agradecendo o convite, dizendo que é um prazer estar aqui nessa sala, nesse programa Diálogos, e fazendo uma correção. Não sou chefe, eu coordeno uma equipe grande, integrada, uma rede de pesquisa sobre os Estados Unidos, mas não tenho domínio do fato ou de todos os fatos, não sou chefe, sou um pesquisador como outros, enfim, com a diferença que um pouco mais, com uma quilometragem um pouco maior, né? Ou bastante maior. Vamos à nossa conversa, porque o assunto é bem interessante, né? Professor, nesse fim de semana, a gente viu uma subida de tom grande por parte do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em relação a Putin, né? Entre outras coisas. E aí, assim, num discurso que tinha várias marcações históricas, né? Como Kennedy em Berlim, enfim, os países livres permanecem unidos. Fez uma alusão, alguns dizem que foi uma convocação direta de golpe, né, contra Putin, a deposição de Putin. Putin não pode permanecer no poder, Putin seria um açougueiro, enfim. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para as pesquisas em casa, né, sobre como Biden tem lidado com essa guerra, elas ainda não são muito favoráveis ao presidente, né? Assim, a maioria dos americanos, de diferentes institutos, seja o Pew Research Center, NPR, Newsweek, ainda veem, isso até mais ou menos segundo meados de março, né, viam Biden como não sendo muito proativo, né, muito forte, muito duro nesse momento de crise. A que o senhor atribui essa mudança de tom? E aí, assim, eu penso já na questão eleitoral, né? No ano eleitoral, é melhor que para Biden, que essa guerra ela seja mais longa, ou é melhor que isso diminua? E por quê? São, na verdade, duas questões. Bom, eu acho que, na realidade, Tatiana, você fez uma pergunta composta de várias indagações. Eu vou tentar, digamos assim, responder levando em conta algumas das, enfim, observações, perguntas ou proposições que estão contidas na sua pergunta. E a primeira observação diz respeito ao advérbio, ainda. Não é? Na realidade, enfim, o que se verificou em termos de pesquisas de opinião é que o Biden não ganhou pontuação com a guerra. Em janeiro, ele tinha 43% de aprovação, em março, meados de março, tinha caído para 40%. Então, essa é a primeira observação que eu faço, e ela me remete ao final da sua pergunta a respeito da conveniência de prolongar ou encurtar a guerra. Do ponto de vista da política interna americana, da disputa política e eleitoral
americana, eu tenho dúvidas de que a extensão da guerra, a duração maior da guerra, venha a reverter em benefício do Biden. Não é? Porque a guerra tem vários efeitos, não é? Sobre a vida econômica, sobre a vida, enfim, sobre o próprio estado de espírito da população que, embora na sua esmagadora maioria apoie enfim, a Ucrânia, enfim, que é vista como vítima de uma agressão injustificada, se preocupa muito com o envolvimento dos Estados Unidos na ação militar. Não é? Se preocupa com a possibilidade dos Estados Unidos serem tragados no conflito, serem levados a remeter, não é? A deslocar tropas, não é? Para a Ucrânia, e mais preocupados ainda com a possibilidade de um extravasamento do conflito, uma intensificação do conflito com a utilização de armas de destruição de massa, químicas, biológicas, mas, sobretudo, um conflito nuclear. Não é? Enfim, imagine o seguinte: os Estados Unidos nunca fizeram paz com a Coreia do Norte. Não é? Houve um armistício, e esse armistício dura, enfim, quase 70 anos, praticamente. E, no entanto, tem uma política fortemente coercitiva, não é? Na imposição das regras do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que a Coreia não assinou, mas, enfim, esta política de não proliferação é muito forte. E nunca tomou medida militar contra a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte enfim, uma pequena potência, mas uma pequena potência nuclear. Por que os Estados Unidos, e como imaginar que os Estados Unidos possam vir a se lançar conscientemente num conflito militar com uma não pequena, mas muito grande potência nuclear, que é a Rússia. Então, essa preocupação está presente e aparece assim, na esmagadora maioria da população americana, segundo as pesquisas. 85% da população, dos entrevistados, numa das pesquisas que eu vi, se preocupam com essa possibilidade. Então, digamos assim, a guerra, digamos assim, a guerra, ao se prolongar e ao se converter numa situação, digamos assim, mais perigosa, imaginando que seja este o rumo do conflito na Ucrânia, leva o cidadão americano, é o que se pode imaginar, a, digamos assim, considerar o perigo, não é? E a escalada, não é? A intensificação do perigo para a sua segurança. Mas esse é um lado. O outro lado é que a progressão do conflito, não é? E a intensificação dele com os seus corolários, não é? Aplicação de sanções ainda mais duras, adoção eventualmente ou eventual de sanções indiretas a países que não, enfim, não aderiram, não é? Ou não adotaram a mesma atitude, continuam comerciando com a Rússia, portanto, dando espaço, enfim, dando oxigênio, não é? À Rússia, que está numa situação de guerra com a Ucrânia. Nesta situação, não é? Ou nesse cenário, o impacto sobre
os preços, não é? Preços de commodities, preço de combustíveis, sobretudo, tendem a ser maior, ser muito maior, não é? O impacto tende a ser muito maior. E o que as pesquisas mostram, assim, não precisa fazer nenhuma análise muito profunda, é que a principal preocupação enfim, do americano médio é com a escalada dos preços, é a inflação. Aparece em primeiro lugar. E o interessante é o seguinte, é que quando se pergunta quem é o culpado pelo aumento do custo de vida, pelo aumento da inflação, em primeiro lugar aparece o Biden, o governo Biden. Então, desse ponto de vista, eu acho que não, enfim, não seria muito conveniente. Agora, de outros pontos de vista, não é? Outras perspectivas, não é apenas conveniente, como, neste momento, pelo menos, parece ser a política oficial do Estado americano. Enfim, Como assim, professor? como assim? Eu me explico. Enfim, os Estados Unidos não estão em guerra com a Rússia, embora nas pesquisas de opinião o público americano considere, uma parcela muito considerável do público americano, considere que já está ou tende a estar, enfim, muito rapidamente. Então, há uma situação curiosa no relacionamento dos Estados Unidos com a Rússia, em que não existe uma guerra declarada, mas decisões de natureza, enfim, de guerra, enfim, de natureza bélica, ainda que não de uma guerra enfim, convencional, com o confronto militar, estejam sendo tomadas. Não é? Só num contexto de conflito aberto, um Estado faz o que os Estados Unidos, com os seus aliados europeus, fizeram, que é sequestrar os ativos, as reservas de um outro país. Fizeram isso com o Afeganistão, fizeram isso com a Venezuela, mas esses aí não contam, são estados marginais, delinquentes, párias. Agora, fazer isso com uma grande potência é algo inconcebível, mas eu não quero. O nosso programa não é para tratar desse assunto. O que eu estava querendo dizer é que esta situação, digamos assim, demanda uma explicação. Por que os Estados Unidos se lançam dessa forma e o peso que os Estados Unidos, se colocando desta maneira, tem no desfecho negociado do conflito na Ucrânia. Não é? Nós já vimos grandes potências atuarem muito fortemente para resolver de forma muito rápida e negociada conflitos internacionais. O que nós estamos vendo, e aí a outra, o outro elemento da sua pergunta, a escalada verbal do Biden. O que nós estamos vendo é o contrário disso, ou seja, os Estados Unidos parece não, estão lançados numa política que foi descrita de forma irônica, mas perfeita por alguns analistas. Não é? Enfim, eles não estão com armas na mão, mas estão dispostos a lutar contra a Rússia para expelir a Rússia do território ucraniano até o último ucraniano. Eles não põem um soldado, mas estão dispostos a liquidar, eliminar toda a população, pelo menos mais adulta, ucraniana, num conflito para o qual eles não apontam nenhuma saída, não é? Negociada. E por que isso? Saída que seja.
Por que isso? Eu tenho, essa é uma questão grande, que não daria para tratar aqui num programa, enfim, nos limites, com as características do diálogo, mas, muito resumidamente, eu diria para você que, do ponto de vista amplo, não é, de política de Estado, não é, os Estados Unidos nunca, digamos assim, resolveram um problema inerente à ordem internacional que emergiu com o fim da Guerra Fria. Né? Porque a Guerra Fria, bom, é fria. A Segunda Guerra foi uma guerra quente. A Guerra Quente é terrível, mas tem digamos assim, tem esse efeito positivo, não é? Esclarece as relações, define as relações de força entre os países. No final da Segunda Guerra, a Alemanha devastada, ocupada pelos Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. O Japão, ocupado pelos Estados Unidos, não representavam ameaças e foram muito rapidamente incorporados à ordem capitalista que se reconstruía nos anos 50 e com grande injeção de capital, e depois incorporação, no caso da Alemanha, no sistema de aliança militar, da OTAN, contra o Bloco Soviético, a União Soviética. A Guerra Fria é muito mais suave, mas tem essa implicação, não é, muito problemática. O derrotado não foi derrotado militarmente. Ninguém entrou no seu território, esse derrotado continuou detentor de um arsenal nuclear, que, segundo as estimativas da CIA e de outras fontes, incluía 30 mil ogivas nucleares naquele momento, em 1992. Então, nesse momento, 92, 95, a Rússia estava devastada, estava no chão. Mas aqueles estrategistas, enfim, analistas, planejadores estratégicos americanos que tinham olhos de ver, sabiam que, em qualquer momento, o desarranjo interno seria superado e aquele país imenso, o maior território de todo o globo, sobre um estado, dotado daquele potencial militar, voltaria à cena e não como um cordeiro membro da comunidade internacional ou do condomínio administrado pelos Estados Unidos, mas com voz própria, com orientação e com vontades e exigências, de uma potência importante. Então, digamos assim, essa condição que, no meu entender, constitui, digamos assim, uma falha geológica na ordem internacional que se constituiu na década de 90, ela, enfim, esteve sempre presente no horizonte, do planejamento estratégico americano, e a partir de 2008, a partir de 2008, sobretudo, com a ação militar da Rússia na Geórgia, isto que era uma virtualidade se tornou um dado, enfim, presente na situação. A crise na Ucrânia não acontece por acaso. Ontem não saiu ainda o documento, porque ele está sendo sob apreciação no Congresso, mas saiu assim um briefing, né,
nova Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, 2022. E nesse sumário, né, nesse resumo executivo, digamos assim, as duas indicações, as duas ameaças, não é, estão claramente indicadas. Não é? A ameaça mais aguda, a Rússia, e a mais importante, a mais temível, não é? Porque de longo prazo e tal, chinesa, e os Estados Unidos estão lançados numa política desde 2010, eu diria, não é? Desde o pivô asiático da Hillary Clinton e tal, numa política de conter a China, mas, enfim, como operar, não é? Como lidar com a China sem resolver, de alguma forma, o problema colocado pela Rússia. Não é? Então, digamos assim, não é por acaso que, que essa situação se formou. Ela, na realidade, vem se constituindo há muito tempo, 2004, uma revolução, enfim, colorida, laranja e tal, que, enfim, fez o que o Bolsonaro gostaria de fazer aqui, ameaça fazer aqui esse ano. Se eu perder, eu não, enfim, houve fraude, eu não aceito. Houve uma eleição, um grupo, porque a Ucrânia é um país cindido, não é? No sentido de, enfim, cultural, no sentido étnico e até mesmo religioso, e enfim, o político que expressava e que tinha o voto da enfim, da faixa oriental da Ucrânia, venceu a eleição e essa eleição foi, enfim, denunciada como fraudulenta, enfim, e criou-se uma situação de impasse, desde o início internacionalizada, porque nas mobilizações em 2004, como depois, em 2014, 10 anos depois, é, enfim, as figuras do mundo político ocidental, sejam grandes enfim, figuras da diplomacia americana, francesa, alemã e tal, como políticos, iam foram, não é? Num caso e no outro, para a Ucrânia e se movimentavam, intervinham enfim, na crise, no debate político, como se estivessem em casa, como se estivessem em casa. Então, ali na Ucrânia, você teve uma crise em 2004 e essa crise se resolveu com uma segunda eleição que deu vitória ao opositor, que havia na primeira votação aparecido como derrotado, mas a Rússia acomodou, eles enfim, se acertaram, enfim, e houve outras eleições, e mais adiante o candidato que representava esse grupo mais, enfim, russófilo, digamos assim, Yanukovych, se elegeu. Então, e aí, em 2014, eu estou me estendendo nessa explicação, mas é necessária para dizer o seguinte: há uma política que é dos Estados Unidos e do Ocidente que não foi nunca a política de acomodar a crise na Ucrânia, mas, pelo contrário, impor situações que levavam essa crise a patamares mais elevados. Então, enfim, eleitoralmente não convém, mas do ponto de vista da grande política, da estratégia, né, do Estado americano, o que nós estamos vendo é uma sequência de, de atos, de decisões e de políticas que, enfim, só fazem sentido a partir da premissa de que interessa a continuidade de uma situação que só não seria crítica
se a crise se transferisse para a Rússia, que é o sonho, enfim, de consumo dos políticos americanos, né? Que haja uma crise muito grande, uma crise nacional na Rússia que leve a uma mudança de regime. Então, o que eu acho um desvario, porque nós sabemos que as crises, nós sabemos ou podemos entender como elas começam, mas ninguém sabe como elas terminam. Pegando isso que você falou, eu volto um pouquinho atrás, né, antes do Biden, até, enfim, nesse livro que a gente lançou, né, Trump, Primeiro Tempo, e esse ano a gente tem o segundo volume, né, de Trump e Biden. No seu capítulo aqui no livro, aí voltando para Trump, enfim, você começa falando da casa dividida, né, a referência ao discurso do Abraham Lincoln, desse padrão da política doméstica americana, né, em relação à política externa, mas, enfim, política ali, o fenômeno da polarização político-partidária. Com essa crise na Ucrânia, pensando Trump é seu momento, se aproximou do Putin, Biden faz um movimento contrário, e a gente tem agora a crise na Ucrânia, parece haver uma trégua nessa polarização que foi ficando cada vez mais intensa, acentuada. Por que a gente tem essa trégua nesse momento? Eu acho que isso liga com, enfim, o que eu tinha perguntado sobre a guerra, né? Se era interessante ou não ser longa. Mas essa trégua ela vai permanecer ou não? Né? Entre republicanos e democratas, nesse movimento que o senhor falou, enfim, o senhor descreveu em relação tanto à China quanto à Rússia, e aí, assim, já estou jogando uma outra pergunta, porque é para a gente caminhar para o final. Pelo que o senhor falou, e aí eu queria só o senhor dissesse se eu entendi corretamente, na verdade, todo esse momento pode afetar bastante a agenda doméstica do Biden. Né? Assim, ele não vai ganhar mais apoio para a agenda dele. É isso? Não, sem dúvida. A sua pergunta quase que embute a resposta, a sua segunda pergunta quase que embute uma resposta à primeira. Enfim, eu concordo inteiramente contigo, acho que não essa situação, enfim, prolongada, ela não põe água no moinho do programa democrata. As eleições estão chegando, né? Enfim, em novembro, já em 2018, em plena pandemia e tal, assim, a relação de força no Congresso, né? Vou deixar os estados de lado, no Congresso, Câmara e Senado, ficaram, digamos assim, muito equilibradas, né? Enfim, no Senado, literalmente, não há um empate que só não há empate porque a vice-presidente assume a presidência do Senado e desempata, mas é 50 e 50 senadores, 50 republicanos, 50 democratas. E no caso da Câmara, os republicanos ganharam cadeiras. Né? Então, enfim, a maioria do Biden para a aprovação dos seus projetos e tal sempre foi muito frágil, e ele dependeu do voto de dois senadores democratas que, conservadores e tal, resistiam a aprovar as propostas mais ambiciosas do Biden, sobretudo na política, enfim, social. Bom, agora tem um orçamento, uma proposta orçamentária, e nós vamos ver a dificuldade que vai ser e o que vai ser necessário para a aprovação desse orçamento. Já era muito dividido.
você pergunta, observa, existe um certo apaziguamento momentâneo por conta da guerra, não é? Foi essa a ideia? E eu, então, faria um pequeno contraponto, Tatiana. Eu não sei se a ideia de um, digamos assim, um arrefecimento na tensão ou no embate político seja, digamos assim, tão pertinente, digamos assim, uma percepção tão pertinente do que está acontecendo. O que nós vemos é uma convergência em relação a uma tomada de posição. Apoiar a Ucrânia, enfim, é uma unanimidade. Agora, nessa unanimidade, o que nós verificamos é uma, enfim, o que nós verificamos, o que a leitura simples de jornais mostra é que a disputa entre os partidos ela segue. Né? Vou dar um passo atrás para dizer que a Trumpismo. unanimidade nunca é 100%. Existe oposição à guerra, existe oposição enfim, à transferência, à remessa de armas, ao fornecimento de armas à Ucrânia, tanto pela direita quanto pela esquerda. Não é? Mas, pelo menos no momento, isso é uma franja na opinião pública, no debate político americano. Mas você tem vozes conservadoras, enfim, não trumpistas, inclusive, que analisam a situação, não é? Numa perspectiva realista enfim, e apontam para uma orientação diferente, não de instigar o conflito, mas operar para uma solução negociada. Não é? Existem vozes importantes, não é? Na academia e no debate público, e no debate político americano que fazem isso. Bom, o Sanders, por exemplo, Bernard Sanders. Não é? Então, Senador o senador, independente por Vermont. independente que disputou, enfim, as internas no Partido Democrata, com muita força, enfim, o Bernard Sanders, Bernie Sanders, como mais afetivamente chamado, ele, enfim, tem um discurso muito vigoroso, onde ele critica, naturalmente, a Rússia, o Putin, etc., mas alinha toda o histórico de intervenções militares, desastres humanitários produzidos pelos Estados Unidos para dizer o óbvio que, enfim, essa situação, como nenhuma outra situação, ou como qualquer outra situação de crise internacional, não se resolve na lógica do maniqueísta, do mocinho, do bandido, do amigo e do inimigo. Essa é a lógica da guerra, não é a lógica da solução do conflito. Então, e você tem, entre os conservadores, também quem digamos assim, articule interpretações e propostas na mesma linha. Agora, e você tem, naturalmente, enfim, os segmentos da extrema-direita, ou da nova direita, direita alternativa americana, que tem simpatias pelo Putin, pela agenda de costumes, enfim, porque existe uma guerra cultural nos Estados Unidos, esse é um dado importante na política doméstica americana, como se tornou aqui no Brasil também. Esse conflito é bom
bom ou ruim para o trumpismo? Olha, eu diria o seguinte, que você diz o conflito Na Ucrânia, na na Ucrânia, né? Ucrânia, E né? aí a repercussão disso. Eu acho que não é mal, não é mal, porque, como eu disse antes, mesmo coincidindo nos objetivos, é, a direita republicana é quase que um pleonasmo hoje. Não é? O Partido Republicano, que já teve uma ala Mas liberal, lembrando que a perdeu. direita é um monte de coisa. Exato, mas o mainstream americano, republicano, de um lado, e a sua franja, enfim, mais extremada, responsabilizam o, o Partido Democrata, os democratas e o Biden, enfim, particularmente pelos desacertos e até mesmo pelas circunstâncias que tornaram possível a eclosão do conflito militar na Ucrânia. Eles responsabilizam. Enfim, se houvesse uma outra liderança, uma liderança mais, mais forte, mais vigorosa e mais hábil, essa situação teria se sido evitada, teria sido evitada. E mais ainda, os Estados Unidos estão em condição de vulnerabilidade, e aí introduzem um outro tema muito importante na agenda política americana, que é a política, enfim, ambiental, não é? Ambiental. Não, os projetos de, enfim, transição energética e etc., redundaram numa catástrofe, porque tornaram, enfim, muito mais vulnerável a situação dos Estados Unidos e papapá. Isso você vê tanto no debate, digamos assim, nacional, quanto nas disputas estaduais. Não é? Enfim, Agora, o discurso é: temos que diminuir a dependência, ainda mais a temos dependência que, dos combustíveis no fósseis. Texas, ainda não, as candidaturas não estão lançadas, mas há um governador republicano e um senador Beto Arruca, democrata, que já, enfim, foi um pré-candidato importante à presidência da República e é o provável ou um provável candidato ao governo do Texas. E ele é atacado pelo voto que teve em 2015 contra uma lei que facilitava, ou que dava incentivos à produção de gás liquefeito, não é? Com o fracking. Né? Então, hoje, ele é atacado pelo oponente republicano por ter apoiado uma política de negociação e de busca de compromisso com o Putin no período Obama, e também por ter criado obstáculos à ampliação da oferta, da produção e da oferta de gás nos Estados Unidos. Então, eu acho que a disputa política continua intensa, enfim, e ela se divide em vários tópicos, né? em várias questões. A questão ambiental continua, né? O problema da inflação, eu acho que vai ter um peso muito grande, e a questão cultural, enfim, essa pauta, né? Então, enfim, como você, além de tudo, e eu vou fechar com um elemento da tua primeira pergunta, a retórica exaltada do Biden, como você tem um, um presidente, um líder nacional muito desastrado, não é? Que, enfim, diz o que não deve dizer, ou
enfim, talvez alguns dizem, não, é isso mesmo, é isso e mais alguma coisa. Trump Mas, dizia tudo isso, né? Não em não, relação a Putin, mas... não, mas eu estou me referindo ao discurso que Não, eu você sei. da Polônia. Há artigos que você vê na imprensa americana dizendo, não foi uma gafe. Ele disse a verdade, e é isso que teria que ser dito. Só que isso é a opinião de um articulista. Ele tem que se explicar, e antes dele, o Departamento de Estado, o porta-voz do Departamento de Estado, imediatamente vai, enfim, corrigir, como, enfim, enfim, um garoto, uma criança ou alguém na segunda ou terceira infância que deixa cair o leite, enfim, borra e você tem que, enfim, arrumar as coisas para, enfim, seguir, enfim, ou num jantar. É, é isso. Eu vi um artigo que o articulista republicano, naturalmente, batia no Biden, dizendo, olha, 28 retratações, correções. Então, a disputa está ali. Acho que a guerra em si não é um problema, porque existe um consenso no establishment americano a respeito do que deve ser a direção. A direção é tudo, qualquer coisa, para manter a condição de supremacia incontrastável dos Estados Unidos no mundo. Então, esse conflito é algo que, enfim, aparece nessa linha, e eles estão juntos aí. Mas, afastada, dado isto, não é? A briga continua e continua muito intensa. Parece que a gente vê a história se repetindo, né? Porque essa disputa perene, né, entre as correntes, não uma disputa em relação, como o senhor acabou de dizer, aos fins, mas talvez aos meios de como manter esse lugar dos Estados Unidos. Né? Professor, para quem quiser ler mais, se informar mais sobre o impacto dessa crise na política doméstica americana ou enfim, outros assuntos correlatos, o que o senhor tem lido? Tem alguma indicação de site? O senhor falou de analistas? Eu diria, livros tem, enfim, os Estados Unidos são objeto de interesse do mundo todo, então há livros e mais livros sobre os Estados Unidos e uma literatura, enfim, infinda, produzida nos Estados Unidos. Não é? O mais interessante, me parece, é indicar sites de campos diferentes, mas de nível elevado para o leitor. Então, enfim, para o leitor, para o ouvinte, enfim, para quem esteja nos acompanhando. Então, eu indicaria à esquerda o The Nation, que é uma publicação que vem do século XIX, então, talvez a publicação mais, enfim, longeva nos Estados Unidos, e na esquerda mundial, então, porque tem uma história muito longa, e há um site conservador que eu acho muito interessante, chamado American Conservative. Ali vocês, enfim, quem tiver interesse, vai encontrar matérias muito sensatas, ponderadas, um debate de bom nível. Eu já anotei aqui as indicações. Muito obrigada, professor, por participar desse diálogo, tão importante. Né? Não tem tido muito espaço, muita cobertura sobre nessa abordagem. Bom, a gente se despede. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de curtir o vídeo. E até o próximo. Até.